Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os fundamentos de bot B11, o FII infra da Bocaína. E como eu coloquei aqui na capa, está com uma remuneração de aproximadamente 1,25% ao mês. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, a primeira coisa mostrando aqui sobre essa questão do yield, né, que é o meu é, que é mais chamativo para vocês, né? Então, aqui com o fundo pagando 10 centavos por mês, como vocês podem ver aqui no Clube FI, a gente tem uma remuneração de 1,25% ao mês. Nem todos os meses ele vai pagar esse patamar de 10 centavos, tá? Isso aqui vai depender aqui da questão da inflação, já que ele distribui o carrego, mas como aqui na inflação aqui do primeiro trimestre, que é de dezembro, também tem uma inflação mais alta, acho que é bem provável que ele vá se manter distribuindo 10 centavos aqui, pelo menos para os próximos 2 ou 3 meses. Sendo que não sei ainda quanto que ele vai distribuir aqui no mês de janeiro, tá? Acho que esse vídeo só vai ter agenda para fevereiro. Acredito que vai ser muito provável que seja uma nova distribuição de 10 centavos. Então, aqui resolvi falar de bot B11 porque depois de todas essas altas no mês de dezembro e de janeiro, ficou difícil de arrumar alguns fundos com uma remuneração um pouco maior, né? Então, resolvi privilegiar um pouco esses fundos com um yield um pouco mais elevado. Então, começando a tratar aqui sobre os fundamentos de bot B11. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre esse fundo. A maioria dos FIINFAs, eles têm como característica ser bem high grade, tá? Bem high grade mesmo. A maioria das debêntures incentivadas, elas têm como devedor grupos grandes, então quase a totalidade dos fundos são high grade. Acho que a exceção que a gente tem aqui com um perfil mais middle risk vai ser bot B11 e JMB11 da Rive Mauá. E um ponto que esses dois FINFAs têm em comum é que os dois eles têm debêntures com estruturação própria. Então, esse aqui é um dos pontos que faz que esses middle risk, né, eles consigam taxas muito melhores. Aqui, ó, a Bocaina ela fala que o carrego do portfólio ele está atualmente em PCA mais 10,41. 10,41 é um patamar excelente, né? Um yield, um prêmio realmente muito bom, tá? Um prêmio já está mais próximo do high yield. No entanto, essa taxa aqui ela é marcada a mercado, né? A taxa de compra não foi exatamente essa, mas com a desvalorização das debêntures, né, o mercado cobrando um yield maior, a gente chega nessa taxa elevada. E aqui para o pessoal que não conhece o bot B11, vou explicar a forma de distribuição aqui desse FIINFRA. Aqui é um ponto chato dos FIINFRAs que cada um deles segue um padrão, né? Tem os da Sparta que tem uma linha de corte, a partir dela ele pode fazer distribuição, e tem alguns outros que, assim como bot B11, distribuem apenas o carrego e ignoram a questão da flutuação da valorização, desvalorização dos debêntures, mas enfim, focar aqui no bot B11. Aqui no FIFA da Bocaína, a gente vai ter a distribuição do carrego do portfólio, ignorando a marcação ao mercado e a marcação de crédito das debêntures. Ou seja, a Bocaína ela busca fazer distribuição do IPCA mais o prêmio mensal. Aqui fazer uma continha boba, aqui o 10,41 dividido por 12, não é bem assim que funciona, então seria volta do 0,86% aqui do prêmio, mais a inflação do mês. Sendo que FINFAs tem uma defasagem diferente, tá? Uma defasagem de 0 e 1 mês. Então ele repassa a inflação mais rapidamente, tá? Por exemplo, para o mês de janeiro, ele pegou aqui o mês anterior, foi a 0,33 de dezembro, mais a projeção da Ambima para o mês de janeiro, 0,36. Então aqui é uma média mais ou menos no 0,33. Então é mais ou menos essa a conta que é feita aqui em Bot B11 para definir o valor a ser distribuído.
Ok, agora aqui dando prosseguimento sobre mais alguns pontos importantes de bot B11. Então, aqui nesse relatório eles comentam sobre o aniversário de 4 anos do fundo, ressalto que também a aprovação aqui do programa de recompra de cotas. Vejo muita gente animada com essa questão de programa de recompra que vai subir, que não sei o quê, mas o efeito de alta na cotação tá vindo mais do pessoal comprando pensando que vai ter valorização do que pelo programa de recompra em si, tá? Porque não tenho visto nenhum programa de recompra tão efetivo assim, recomprando muitas e muitas cotas, não, tá? Igual a gente vê algumas ações realmente descontando aqui uma porcentagem elevada do patrimônio, diminuindo a quantidade de ações. Eu não tenho visto isso nem em FIINFAs, nem em FIIs, que começaram a ter aprovação também, porque isso aqui é ruim para o gestor, né? Basicamente, ele reduzindo a sua remuneração. Então, é algo que não tem os incentivos aqui para o gestor fazer um plano de recompra realmente forte. Então, não me animo com essa questão de recompra de cotas, tá? Não vejo isso como motivo para comprar. Vamos ver outros pontos aqui importantes de. Deixa eu ver se eu posso ir aqui para a carteira de crédito. Sim, antes vou comentar aqui sobre os segmentos vestidos aqui por bot B11. Então, esse daqui é um ponto fraco aqui nesse FINFA da Bocaína, tá? Aqui a gente tem alguns segmentos positivos, como saneamento e transmissão. São segmentos em que a gente tem o monopólio natural, né? Aqui em rodovias também, né? A gente tem monopólio natural. Então, são segmentos onde a gente não tem a concorrência, né? Não tem o fator concorrência. Apesar de que o principal risco aqui é o risco de execução das obras. Até é um caso aqui que está dando dor de cabeça aqui no segmento de transmissão, tá? Depois eu vou comentar as debêntures de forma individualizada. Já esses dois segmentos aqui, até poderia ter colocado no único aqui de telecomunicações, eles somam aqui 34% da carteira. Então aqui um terço das debêntures de bot B11. Então, aqui é um segmento que eu vejo como negativo porque ele não possui monopólio natural. Muito pelo contrário, tem aqui uma concorrência bem pesada nesse segmento aqui de fibra ótica, de internet. Então, é, é um segmento que eu não vejo com bons olhos, tá? É um segmento que tem que investir bastante para se manter atualizado, se manter competitivo. Inclusive aqui, Bot B11 já chegou a ter um exemplo aqui que tá com dificuldade nessa tal de Liga Telecom. Aqui tá realmente uma situação bem crítica, tá? É, ok, deixa eu ver qual outro. Acho que aqui sobre o segmento seria isso. Então agora aqui vou atualizar vocês sobre a carteira de crédito. Olha, aqui o primeiro ponto que tem que deixar bem claro é a questão da concentração. Esse daqui é um ponto muito fraco aqui de bot B11. Temos aqui três debêntures que representam mais de 10% do PL. Sendo que essa account aqui de Alaris, se a gente for somar as duas debêntures deles aqui, a gente vai ter é, 20, literalmente 20% do PL com um único devedor, um único emissor. Então, realmente, isso aqui é um ponto de muita atenção mesmo aqui para a bot B11. Um risco muito alto isso aqui, deve ser 20% com o único devedor. Além disso, tem essas outras duas aqui, uma com 11,5 e outra com 10,5. Falando sobre outros riscos aqui na carteira de bot B11 também. A gente tem essa aqui é uma empresa de saneamento, ela chegou a dar alguma dor de cabeça aqui há algum tempo atrás, devido é, ao alavancagem elevada da empresa e de alguns problemas operacionais, principalmente lá acho que no Sergipe, tá? No entanto, parece que a situação meio que deu uma normalizada, que o mercado não viu tanto risco assim, ele tem um controlador internacional bem capitalizado, e que no rating ela está marcada como triplo A. Triplo A, isso mesmo, triplo A. Apesar que essa questão de rating aqui para mim não vale nada, tá? Essa empresa de rating aqui, rating nada para mim é a mesma coisa.
Mas então, vou comentar aqui com você sobre essas três principais posições aqui de bot B11. Começando aqui por MES, pela empresa MES, que é uma elemento de transmissão. E aqui uma dica para vocês. Ao invés de utilizar o material aqui que a Bocaina fornece aqui, essa descrição Mequetrefe que eles dão, recomendo que vocês utilizem os relatórios antigos. Vocês vão aqui no site da Bocaina, vão aqui em 2024 e abre aqui o relatório dessa época, que peguei os 924, para pegar bem mais informações. Aqui eles detalham as garantias, descrevem como é que detalhes aqui sobre emissão. Mas enfim, aqui a questão da MES é que ela andou dando alguma dor de cabeça aí, tá? A empresa responsável, ela perdeu uma concessão de, detalhe, não é uma concessão aqui que ela envolvida aqui nas debêntures, mas concessões novas que ela conseguiu. Tem até uma aqui que era de empreendimento que era para ser entregue em 2024 e tá paralisado, nem sequer saiu do papel, para vocês terem uma ideia. Então, realmente são projetos aqui que eles falharam feio. No entanto, eu estava aqui dando uma pesquisada, que foi no site da MES, e obtive aqui algumas informações. Por exemplo, peguei aqui esse lote 4 lá no sul. Então, aqui vou comparar com um vídeo anterior que eu fiz. Então, vocês podem ver, ó, lote 4 do leilão 1 de 2020, lá no Rio Grande do Sul. Seja o mesmo aqui, também fala sobre o lote 4 do descritivo. Aqui eles retiraram o valor da RAP, do CAPEX, não sei o porquê. Mas quando a gente vem aqui para a evolução do projeto. Então aqui eu fiz uma comparação, aqui ó, estava em 85% do projeto, agora está em 92%. Então realmente parece que eles estão dando prosseguimento aqui com as obras, né? Estão já em estágio bastante elevado aqui com nessa questão. Tem aqui outro também na minha apresentação. Qual que é? Deixa eu ver. Esse lote 5 aqui lá também no Rio Grande do Sul, acredito que seja até o mesmo. Deixa eu pegar aqui como é que tá a situação dele. Ah, então, aqui sobre esse projeto, tá marcado como 100%. Ele já estava aqui bem avançado em 94% e agora está 100% concluído. Então, aqui bem positivo, isso aqui reduz bastante o nível de risco aqui para esses debêntures da MES. E aqui um ponto que chama a atenção da Bocaina é que ela não comenta nada, né? Isso aqui já aconteceu em outros casos também. A empresa chegou a ter debêntures da Rio Alto, que foi uma empresa que chegou a dar dor de cabeça. E basicamente o gestor comentou uma vez quando o problema chegou no mercado, mas depois comentou mais nada, né? Então esse aqui é um ponto bem chato. Eles comentaram aqui sobre a MES quando o mercado estava comentando, mas hoje em dia não fica aqui de bico calado, né? Então quem entra aqui fica sem saber de nada. Ok, comentando agora sobre essa tal de Alaris. É, então, o que eu pude ver aqui não é muita coisa, tá? Deixa eu pegar aqui o relatório de novembro de 2024. Alaris. Então, essa Alaris antiga Triple Play, que eles falam com cessão fiduciários recebíveis do montante mínimo mensal de 10 milhões de reais e fiança das subsidiárias operacionais. Então, aqui são garantias que eu não achei assim tão positivas, né? Não tem nenhuma alienação fiduciária de alguma coisa. Essa questão fiduciária recebíveis, não sei, tá? Achei bem, garantia bem mequetrefe. Então, talvez não, né? Pelo menos faltaram mais detalhes. Mas então, o que eles informam aqui é basicamente que a empresa opera aqui em mercados de menor competição e alto potencial de crescimento. Então, provavelmente a empresa atua no interior, né? Mas fora de menor competição, mas nada impede que uma empresa grande vá e comece a atuar também nessas cidades menores. Então, aqui também segue aquela questão que eu disse, né, de não termos um monopólio natural. E, enfim, é isso. Não tenho muita informação para repassar para você sobre essa tal de Alaris. Eu não conheço essa empresa aqui de fibra ótica.
Ok, a gente tem também aqui essa tal de subconcessões aqui no segmento de saneamento. Saneamento, um segmento mais tranquilo, né? Então, sobre o que a gente tem aqui dessas subconcessões. Aqui eles falam que a empresa possui concessões aqui em alguns municípios, parece ser municípios menores aqui de Santa Catarina, Gaivota, Gravatal, Guabiruba e Sombrio. Então aqui fala que todas as concessões são anteriores ao novo marco legal de saneamento. Isso aqui é um ponto positivo. Isso aqui passa a ideia de que é alguma coisa mais antiga, né? Que já deve estar com as obras é, pelo menos avançadas, assim, eu imagino. Então diminui a questão do risco de obras. Aqui, no entanto, eles falam que o atendimento médio de água dos municípios é 65%. Isso aqui é muito baixo, né? É baixíssimo. Então tem muito investimento a ser feito aqui. Então, também falta muita informação, né? Então, esse aqui é o tipo de situação que é complicada, né? Você não tem formação de obras para saber se tem risco de obra, o que está envolvido aqui, quais os riscos das operações. Então, é tudo muito incerto. Falta muita informação aqui em bot B11. E, como eu disse, são operações concentradas. Então, tem que tomar muito cuidado aqui no tamanho de aporte para bot B11, porque realmente eu não consigo dimensionar o tamanho do risco aqui nesse FINF da Bocaína. Ainda mais que o gestor ele é daqueles que fazem segredinho dos problemas que tem na carteira. Ok, então isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Um yield acima que o mercado vai pagando, mas tem que tomar cuidado aqui com a concentração e com o fator risco, que, como eu acabei de mostrar para vocês, é difícil de dimensionar. Ok? Então, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.